Disse que jogava mais do que Messi, jogava. E eu não vou nem olhar para ele. Jogava mais do que Maradona, jogava. Tá aqui. Sim, eu acho que o Zico era um talento enorme e batia muito mais falta do que o Messi, melhor falta que o Messi. Se perguntar pro Zico, é o melhor Zico, o Messi, talvez eu diga o Messi. Eu vou dizer o Zico. Se colocar algum amigo meu aí, talentoso, eu vou escolher o talentoso. Boa noite, pontualmente 18 horas, hora de Brasília, está começando o nosso programa de esportes. Você não pode perder, e vai começar o programa de esportes da Rádio Futebol. Vem aí o Boletim da Bola. Pois é, Boletim da Bola, edição desta quinta, hoje 29 de agosto de 2024. Boletim da Bola começando. Com os destaques esportivos, vamos falar do Vasco, do Santos, do Internacional, do Grêmio, do Flamengo, do Corinthians, e a Nação Clubística tem uma entrevista coletiva com o Tite, que a gente faz aqui, esse conteúdo na abertura do nosso Boletim da Bola, edição de hoje. Bem, nesse momento, formamos a Rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios na internet. Passamos de 2.000 web rádios que retransmite o Boletim da Bola e as jornadas esportivas. Mas antes, Nilson Ribeiro. Atenção, emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Top de 5 segundos para a formação da rede. O mundo ouve. O mundo ouve. O mundo ouve. Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil. Brasil! Pois é, sou eu, Boletim da Bola, em nome da Betano. Brasileirão agora é Brasileirão Betano. Abra sua conta na Betano e receba até R$1.000 em bônus. Pois é, esse é o nosso Boletim da Bola, edição dessa quinta. Boletim da Bola. E nós começamos com a matéria do Nação Clubística, uma acusação criminosa do Tite. Vamos ouvir. Salve nação! E a acusação criminosa do Tite, hein? Teve denúncia gravíssima de Tite e polêmica com o Rogério Ceni. Vai dar problema. Você acha que é impossível? Bora lá então começar a ver a grave acusação de Tite e a polêmica envolvendo o Rogério Ceni. Se liga aí, ó. Talvez nós não tenhamos tempo suficiente para falar a respeito, talvez em off, em outro momento a gente possa falar o quanto isso influencia em todo o trabalho e o quanto se trabalha em função disso, de diferentes funções, para que a gente possa tomar decisão sem expor o atleta para a saúde, mas inevitavelmente acaba acontecendo, aí dói. Precisou do Michel porque nós não tínhamos, aí ele jogou o jogo todo lá. Não era para jogar o jogo todo, mas pô, veio e com a boa vontade de poder participar e foi decisivo. Aí nós precisamos do jogo. Ele quase ia fazer o segundo gol porque não foi falta, tá? Foi nada. Foi nada. Tá? Não foi nada. Não foi nada. Ele tirou o corpo, o zagueiro foi dar, ele ia para cá. Tá. E só para deixar bem registrado. Um jogador decisivo e aí tu perde ele na sequência. Pô, isso é, a gente tenta controlar, a gente tem que tomar decisão, tenta preservar ao máximo, mas é duro, cara, é duro. De livro ali, nesse, pelo lado humano e que cada um passa, que o doutor passou, para mim, eu sentia do doutor a responsabilidade, os cuidados, o diagnóstico, ele queria saber o porquê, ficava perto na viagem toda comigo. Meu filho, eu pedi para ficar na minha frente, ele disse não, eu quero ficar atrás, eu me sentia cuidado deles e eu sentia que tomara que as pessoas
deem ouvido à ciência. A ciência ela está aí para que a gente possa usufruir dela humanamente. Jogar em La Paz é muito difícil. Eu não vou usar um termo desumano, mas ele te traz uma série de problemas muito fortes. Eu não gostaria de estar dizendo isso, mas se não derem um intervalo, como o doutor falou, no primeiro tempo para, no segundo tempo para, vai dar problema. Deu comigo, vai dar mais sério. Então eu estou antecipando. E é absurdo a Conmebol obrigar as equipes a estarem um dia antes lá. É um absurdo, é um desrespeito à ciência. Por quê? Porque as pessoas, os médicos, eles sabem que a partir de 6, 7, 8 horas, tu começa a ter dor de cabeça, uma série. A gente quer chegar na hora do jogo, aí o clube é multado. Bom, eu só fiz essa observação, o César me ajuda no outro, porque ela foi um conflito. Eu só sosseguei na hora que todos os exames, o doutor me mostrou o coração, mostrou para cá, mostrou para lá, disse isso, trouxe aquilo, trouxe a esposa, falou para o filho, falou para a direção toda, daí eu ficava só observando, daí eu me tranquilizei mais. Obrigado ao Departamento Médico do Flamengo, obrigado ao doutor Bassan, eles foram muito queridos. A análise de vocês deve ser muito pertinente para o torcedor também, de que foi um time dominante, que tem um pouco de dificuldade nas finalizações, mas que constrói desde trás bem. O Flamengo praticamente não conseguiu sair jogando, rifou quase todas as bolas, se defendeu, é um time compacto, que se defende bem, não teve quase oportunidade de gol. Eu não lembro de nenhuma defesa, assim, pode ser que eu esteja enganado, mas eu não lembro de nenhuma defesa do Marcos Felipe, né? Nós acho que tivemos controle do jogo, mais uma vez não tivemos a capacidade de decidir um jogo a nosso favor, mas eu sei que com o resultado é sempre muito difícil você falar. E primeiro que eu acho que nós temos jogo pela frente, nós já fizemos um jogo do Maracanã do qual, na minha opinião, fomos melhor, fizemos um jogo hoje do qual fomos melhor. Nós vamos ter que continuar jogando, sendo melhor, e que não é fácil contra o Flamengo, claro, mas eu acho que o jogo está em aberto, não é porque é 1-0 aqui que acabou. Nós temos o jogo de volta, vamos estar recuperados fisicamente, eles também vão estar, porque vão ter um intervalo grande de tempo de parada, né, de data FIFA. Vamos continuar esse jogo no Maracanã. Dentro das circunstâncias dos jogos, os jogadores, a característica dos jogadores que tinham no banco, talvez pudesse trocar um pouco mais. Se o Biel tá, por exemplo, teria trocado provavelmente mais cedo. Se o Ratão tá, talvez, mas dentro da característica não eram jogadores que trariam muita coisa ofensiva pra gente. Foi muito mais de reenergizar o time para tentar continuar pressionando o Flamengo. Dá pra trazer a classificação? Se dá. Pô, eu tô... Pelos 2 jogos que nós fizemos, eu falo pra você, cara. Pô, você acha que é impossível? Não, só quero que você... Não, tô perguntando, mas eu acho que é. É o Flamengo, é Maracanã, tem a torcida, tudo e tal. Cara, por que não pode? Onde tá escrito que não pode? Tá? Eu tenho respeito. O respeito é uma coisa, não temos medo, não temos... é um baita de um time, tem muitas opções. O Michael chegou, estava no banco hoje aí, ó, esperando para entrar para jogar, né? Wesley dobrou o lado e tal. Eles têm muitas opções, tem muitos jogadores que estão machucados e que devem voltar nesse espaço de tempo, né? Onde está escrito que é impossível? Teve também Bruno Henrique comentando após o jogo. Bora ver. Cara, a gente não veio aqui para fazer jogo de empate, viemos aqui para poder vencer, sabíamos que era muito difícil, a torcida empurrou o tempo todo, mas a gente conseguiu colocar a bola no chão e jogar. Poderia ter sido melhor, mas a gente fez um grande jogo, no meu modo de ver, conseguimos fazer o gol e levar para nossa casa o segundo jogo. E aí, nação, bora começar a comentar sobre essas falas polêmicas e pesadas do técnico Tite, hein? Pra quem não se lembra, o treinador passou mal lá em La Paz, na altitude da Bolívia, e acabou sendo internado com um problema de arritmia. Ele já tinha comentado na época da seleção brasileira
chegou até a ter uma polêmica, os bolivianos falando que o Tite era preconceituoso. O Tite chegou a falar isso quando era treinador da seleção, que não podia ter jogo em La Paz porque a altitude era desumana, e muita crítica pesada, principalmente da imprensa boliviana, pra cima do treinador na época. E aí, vocês concordam? Eu nunca fui pra La Paz, eu nunca fui pra Bolívia, então não sei como que é a situação, principalmente pra quem joga, né, pra quem vai atuar. Mas e pra vocês, o que vocês acham? Jogar a muitos metros da altitude do nível do mar prejudica? É desumano? Quero saber da tua opinião. Lembrando que a Bolívia estava até tentando entrar com uma ação na FIFA para poder jogar acima ainda do que é a altitude lá de La Paz. E falando sobre a polêmica do Rogério Ceni, hein? São 13 jogos enfrentando o Flamengo e 13 derrotas. Rogério Ceni decepciona contra o Flamengo. Quero saber da tua opinião. Vocês acham que ele tá certo? Que o Flamengo não incomodou? E no confronto da volta, da quem? Bahia ou Flamengo? Quero muito saber da tua opinião através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, só não esqueça de se inscrever no nosso canal, hein? Ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima. Muito bem. Nação clubística sempre com debates, né? Aliás, esse embate aí, eu falei debate, mas na verdade eu queria falar embate entre os treinadores, uma coletiva, até isso tudo é normal. Agora, hoje, claro, as emissoras trabalham de rádio, pelo menos a maioria, né, ou quase todas, né, nos seus estúdios, não tem esse problema de altitude de ir lá. Já fui algumas vezes através da Rádio Record, mas eu penso assim, porque jogar na altitude elevada, como por exemplo, até ele citou, né, Bolívia, Peru, México, pode causar, claro, um desconforto, né, pela pressão atmosférica, que é menor concentrada em relação ao oxigênio no ar. Isso são fatores que podem afetar significativamente o desempenho físico, não só do atleta, como também do narrador esportivo. Eu senti falta de ar. E chegando, claro, lá, a gente realmente sente, o corpo sente, porque menor disponibilidade de oxigênio, porque a altitude elevada, a quantidade de oxigênio disponível no ar é menor. Ah, mas eles vivem lá, estão acostumados. Isso pode levar, claro, uma condição chamada de hipóxia, acho que esse é o nome, né? Acho que é isso, 01. No qual o corpo não recebe o oxigênio suficiente para funcionar de maneira normal, de maneira eficiente. Aí pintam o quê? Dificuldades respiratórias, né? Imagine para quem joga e corre. Aumento da frequência cardíaca, riscos de saúde, eu fiquei meio tontão um dia lá que eu fui, e o impacto na recuperação no desempenho tático. Claro que esses fatores combinados fazem com que jogar nas altitudes mais elevadas é um desafio significativo, especialmente para os times e para atletas que normalmente treinam e competem ao nível do mar. Então, é uma coisa que vale se pensar e um pedido, de repente, para essas partidas não serem realizadas por aí, né? Bem, vamos para o Rio. O Vasco da Gama tem jogo programado contra o Atlético. O jogo começa às 8 da noite em São Januário. Nosso querido Mineirinho, vascaíno, está na ponta da linha. O Mineirinho sempre tem informações importantes do Vasco. Vamos ouvi-lo. Dá um salve, salve aí. Vamos que vamos, família vascaína, salve, salve todo mundo. Hoje, quinta-feira, dia 29 de agosto de 2024, dia de Vasco. Você acompanha neste vídeo os seguintes destaques. Adson passará por cirurgia, está praticamente fora da temporada. Visitantes se deram bem, nos jogos de idas das quartas de final, os jogos realizados na noite de ontem. E tudo sobre o jogo de hoje, onde assistir, as escalações e muito mais. Dia de Vasco, seu like dá sorte. Bora de informação. Pois é, 2 jogos realizados ontem na chave do Vasco. O Atlético Mineiro venceu o São Paulo no Morumbis por 1-0. Vantagem aí do Clube Mineiro, que decide agora em BH. E na Bahia o Flamengo também saiu vitorioso, né? Também leva para o Rio de Janeiro uma ótima vantagem sobre o Bahia. Lembrando que os jogos de volta não serão na semana que vem, serão daqui 15 dias, tá bom? Pula o meio da semana que vem. Na próxima são os jogos de volta. Hoje, além do jogo do Vasco, tem Juventude e Corinthians às 8 da noite no Alfredo Jaconi. Tô achando que aqui da Juventude, hein? O que vocês acham? Pois é, o atacante Adson está praticamente fora da temporada 2024.
Ele tem uma fratura na tíbia e vinha jogando no sacrifício. Com as fortes dores sentidas esta semana, teve que sair, né, no intervalo do último jogo. Ele decidiu que irá fazer uma cirurgia para corrigir o problema em definitivo. Como o prazo de recuperação da cirurgia varia de 10 a 12 semanas, né, praticamente 3 meses, Adson, eu acho que não vai jogar mais essa temporada, né, pessoal? Porque depois ainda tem aquela 1-2 semanas de pegar ritmo de jogo. Isso aí já vai estar o quê? Nós já estamos em setembro, outubro, novembro. Acabou, infelizmente, a temporada do Adson. Acabou por aqui, ó. No Brasileirão 2024, ele fez 20 jogos, marcou 2 gols e deu 1 assistência. Nem são tão bons números assim, mas a recente crescida de produção do Adson faz eu considerar uma péssima notícia. Além dele, Coutinho, DVD e PH também são desfalques para o jogo de hoje. Pois é, a bola rola às 8 da noite no estádio de São Januário, os ingressos estão esgotados e pela TV aqui, ó, você assiste no Amazon Prime Video. Atenção para a dica, entra lá que tinha essa promoção até outro dia, de você fazer um teste de 30 dias e você pode cancelar depois, certo? Se você não quiser continuar, achar que não vale a pena, depois você pode cancelar. Se não me engano, R$14,90 ou R$19,90, né, produção, por mês. Mas enfim, tem esse mês grátis, então dê uma olhada lá. Quem apita o jogo é Ramon Abel e na sala do VAR estará o Rodrigo Guarizo do Amaral. Ramon Abel é aquele árbitro meio pavãozinho, que gosta de aparecer, ele apita assim, ó, com o narizinho empinado. E o Rodrigo Guarizo, ele tem uma capivara gigantesca contra o Vasco, contra várias equipes, ele é o rei das lambanças. Então hoje a arbitragem meio que promete, o que não é nenhuma novidade se tratando de futebol brasileiro. Vamos aqui às escalações das equipes. O técnico Rafael Paiva tem vários problemas para escalar o time. O João Vitor parece que não tem nenhum problema, vai ser confirmado para o jogo. E teremos uma estreia, acho que no time titular, né? O DVD não ia jogar, a gente iria com Adson e Emerson Rodrigues. Como o Adson também está fora, provavelmente já vem o Jean David aí. Ou vai colocar um dos garotos, né? Ryan, GB. Eu vou te falar, já quero ver o chileno doidão, o chileno psicopata, ele tem cara de maluco. Então já vamos colocar ele em campo pra gente já ver o que ele pode mostrar ou não pode, né? Se eu fizer um primeiro tempo ruim, a gente tira. Vai que o homem já tá com fome, já vai ver a torcida apoiando. Tem tudo aí para fazer uma boa estreia. O time deve entrar em campo com o Léo Jardim no gol, a defesa com Puma Rodrigues, né, no lugar do Paulo Henrique, está suspenso, João Vitor, Maicon e Lucas Piton. No meio-campo, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Dimitri Payet. Na frente, Emerson Rodrigues, Jean David e Verratti. Deixe a sua opinião sobre essa provável escalação do Vasco aí nos comentários. O Atlético Paranaense, do técnico uruguaio que eu esqueci o nome, que é um novinho de 33 anos, tem retornos importantes, né? O Zapelli e o Coelho voltam ao time titular. O Zapelli é um meia argentino, camisa 10 do time, dá outra dinâmica para o meio-campo do Atlético. E o Coelho entra no lugar do Nicão, que jogou a primeira partida e também é outro jogador. Nicão é um cara mais lento, mais do passe, de um chute de longa distância. O Coelho já é aquele ponta tipo o Canóbio, que gosta de entrar em diagonal, tem mais velocidade. Então esse time do Atlético aqui é mais difícil. Ainda tá sem o Fernandinho, ainda bem, porque senão seria o titularzão, né, do Atlético Paranaense. O time deve ir com o Léo Link no gol, a defesa com o Eric, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel. Meio campo tem o Gabriel, o Christian e o Zapelli. Na frente, Canóbio, Coelho e Mastriani. Vamos aí para esse jogo de hoje. Quem será que é o favorito na sua opinião, hein? E olha só, meus amigos, eu acho que num jogo desse de Copa é até difícil apontar favorito. Eu vejo um leve favoritismo por parte do Vasco, por jogar em casa com o apoio do seu torcedor e já ter vencido o último jogo contra o mesmo adversário. Então coloco o Vasco
com algum favoritismo. Mas só que é o seguinte, meu amigo, tem que jogar a vida hoje. A gente tem que ver o Vasco do segundo tempo e não o do primeiro. A gente tem que ver um Vasco, fazendo o jogo, meu amigo, perfeito para conquistar a vitória. O Vasco tem que fazer tudo para sair com a vitória hoje. E já falei isso aqui durante a semana, é claro, 2 gols de diferença, 3 gols de diferença seria maravilhoso. Mas o objetivo mínimo, o que a gente tem que mirar é vencer a partida. Levar a vantagem do empate para o Paraná. Já seria muito bom, tá? E para isso a gente tem que repetir o que a gente fez no segundo tempo. Trazer a torcida junto, monta aquela atmosfera favorável e vamos para cima dos caras. Se começar o jogo, muito passe errado, né? Uma dificuldade de sair jogando. A gente não estava conseguindo sair jogando no primeiro tempo do outro jogo, né? Se tiver essas dificuldades de novo, podemos nos complicar, né? Não, é péssimo resultado o empate. Péssimo. A derrota, então, não preciso nem te falar. Então, vamos para vencer esse jogo com determinação, tá? Vou apostar, olha a minha humildade, 1-0 Vasco, e eu já quero o gol do psicopata Jean DVD. Já vai entrar metendo gol, o chileno maluco, tá? 1-0 Vasco. Deixa o seu comentário aí no chat para eu ver como está a confiança da nossa galera. Você que quer perder a ansiedade, quer mais conteúdo de Vasco, é só clicar no card que tá passando aqui no cantinho da tela para você conferir. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento. E transmissão no canal Expresso KTO 1923, ao vivaço. E espero todos vocês a partir das 7 da noite, beleza? Tamo junto então. Vale Vasco, tamo junto. Até lá e solta a torcida, produção. Legal, Mineirinho. Mineirinho vascaíno falando do Vasco da Gama, que joga daqui a pouco contra o Atlético. O jogo está marcado para 8 da noite em São Januário. Bem, do Rio, vamos para a Baixada Santista. O Wagner Frederico está na ponta da linha para explicar para a gente, para que possamos entender por que o Santos recusou algumas propostas, principalmente aquela do Porto, né? Diga lá, Wagner. Beleza, gente. Vamos falar do Jair? Vamos falar da situação do zagueiro Jair, que vem sendo aí cobiçado, né? Primeiro teve uma proposta do Botafogo, 12 milhões de euros, que o Santos recusou. O Santos não quis, certo? Proposta feita pelo Botafogo. Era uma proposta também, né? Pagamento parcelado. E o Santos ia receber em 4 anos. 4 anos para receber. O Santos negou, nem teve negociação, né? Não teve muita negociação, apenas negou a proposta do Botafogo. E agora surgiu, né, a informação que foi trazida em primeira mão pelo Diário do Peixe, portal Diário do Peixe, nesta quarta-feira pela manhã, o interesse do Porto. Interesse não. Houve uma proposta oficial, que eu trouxe para vocês no vídeo que eu gravei mais cedo, vou trazer aqui de novo, vou colocar aqui de novo. Confirmei essa proposta, confirmei aqui no Santos, confirmei lá em Portugal, porque eu tenho bons relacionamentos com a imprensa lá de Portugal, meu amigo Pedro Cunha. Alô, Pedro! Sei que você está dormindo essa hora, aí em Portugal já são quase 3 horas da manhã, né? Não mais, né? 3 horas da manhã, 3h16 agora. São 4 horas de diferença, de fuso horário. Pedro está dormindo agora, mas amanhã, se ele assistir a live, ele vai saber. Grande abraço para você. Pedro Cunha me ajudou bastante. Enfim, consegui, junto com as informações que eu já tinha aqui do Santos, consegui confirmar essa história do Porto. A proposta, gente, era essa aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu buscar aqui. A primeira proposta do Porto, pelo Jair, foi essa aqui. 12 milhões de euros, 74,2 milhões de reais em 3 parcelas, certo? Mais a liberação do atacante Wendel em definitivo. O Wendel, para quem não sabe, veio do Porto, estava lá no Porto B. O Santos contratou ele por empréstimo, 500 mil euros é o custo desse empréstimo, 3 milhões de reais o custo desse empréstimo do Wendel. E o Santos querendo ficar com o jogador,
o Santos vai ter que pagar mais 2,5 milhões de euros. Total, 3 milhões de euros, mais de 18 milhões de reais. O Porto, então, para tirar o Jair do Santos, ofereceu esses 12 milhões, mas liberar o Santos do pagamento dos 3 milhões pelo Wendel. Então, a proposta chegaria ao total de 15 milhões, né? 12 milhões em dinheiro, mais 3 milhões com a cessão do Wendel. O Santos, de cara, informação que eu já havia trazido aqui para vocês no vídeo mais cedo, vou repetir agora, o Santos de cara descartou. Não queremos. Não queremos envolver a situação do Wendel, até porque não sabemos se vamos ficar com o Wendel. O Wendel é o seguinte, o Santos só vai ser obrigado a ficar com o Wendel se ele marcar mais de 15 gols neste período. Se ele marcar pelo menos 15 gols nesse período do empréstimo. Além disso, ele tem que ser escalado em 60% dos jogos que o Santos fizer até o final do empréstimo dele. Só aí o Santos vai ter obrigação de comprar, né? Vai ser obrigado a comprar o Wendel. Fora isso, não, o Santos pode devolver o jogador ao final do empréstimo, vai pagar só os 500 mil euros e pronto, fica por isso. E aí o Santos, evidentemente, não quer, né, receber como parte de pagamento um jogador que ele nem sabe se vai querer comprar ou não. A contraproposta que o Santos estava preparando nesta quarta-feira era essa aí. 8 milhões de euros à vista, o Porto pagaria 8 milhões de euros à vista, 49,5 milhões de reais, mais 4 parcelas de 1 milhão e 75 mil euros, certo? 1 milhão 750 mil euros, melhor dizendo, o que dá aí 10,8 milhões de reais. Tudo em dinheiro, esse valor, né, chegaria também a 15 milhões de euros, certo? Só que em dinheiro. Porém, duas coisas aconteceram ainda nesta quarta-feira. Primeiro, o presidente Marcelo Teixeira não quis oficializar essa proposta. Essa proposta foi feita dentro do Departamento Jurídico Financeiro do Santos, uma sugestão de como o Santos gostaria de receber esse dinheiro, só que ela não passou. Essa proposta acabou não sendo oficializada. E segundo, o Porto contratou, nesta quarta-feira, informação que eu recebi lá de Portugal, o Porto contratou outro zagueiro, contratou um zagueiro argentino que está lá no futebol italiano. Esse jogador tem 24 anos, é um jogador, o nome dele é Neuwen Pérez. Neuwen Pérez é um jogador argentino que veio da escola lá do Argentino Júnior, jogou no futebol espanhol durante bastante tempo, jogou no futebol espanhol, estou lendo aqui, e estava no Udinese. Então eu recebi, gente, eu até passei para minha fonte no Santos, olha, eu acho que não vai dar certo, porque o Porto acabou de contratar esse jogador argentino que está lá no futebol italiano, na Udinese. Eu que passei para eles. E aí o Santos já deu uma murchada, né? Porque, claro, se o Porto contratou esse zagueiro, dificilmente vai fazer um investimento em outro zagueiro, né? Dificilmente. O Jair era a principal opção do Santos, mas aí surgiu esse argentino e o Porto acabou, né? O Santos não aceitou a proposta do Porto, aquela primeira proposta que envolvia o Wendel, e aí o Porto acabou direcionando o seu investimento para o Neuwen Pérez, que é um zagueiro lá do futebol, que está, né, no futebol italiano, ele é argentino, estava no futebol italiano. Então, pelas minhas informações, com essa contratação desse jogador, o Porto deve desistir da contratação do Jair, que mesmo que o Porto insistisse, né, na contratação dele, certamente não seriam por esses valores que eu passei aqui para vocês, porque o presidente Marcelo Teixeira não queria, na verdade, vender o Jair e acabou não autorizando o pessoal do Santos, do seu departamento financeiro e jurídico, a oficializar essa proposta, contraproposta. Então, gente, resumindo aqui para vocês, Jair
não vai sair do Santos. Jair vai continuar no Santos, a não ser que surja aí nos próximos dias, janela fecha dia 2, uma outra proposta absurda. Vamos jogar lá 25 milhões de euros à vista no Jair. Aí as coisas mudam, né? Mas hoje a ideia é manter o Jair e essa possibilidade do Porto praticamente não existe mais, porque o Porto contratou o Noem Pérez, zagueiro argentino, que estava no futebol italiano. Beleza, gente? É isso. Jair deve ficar. Jair vai ser titular do Santos na próxima temporada. Esse é o objetivo da diretoria do clube. Jair e outros meninos, como Sherman, como Souza, outros que ainda vão ter sua oportunidade no time principal, como Bernardo, Meia. O Santos quer ter uma base de jogadores jovens formados no clube para reforçar o time do ano que vem, né? Mas o Santos quer essa mistura, quer jogadores mais jovens com jogadores de mais qualidade, experientes para o time de 2025, e o Jair está nos planos do clube. Como disse, a não ser que apareça aí uma proposta muito, muito acima desses valores que apareceram até agora. Muito bem, aí o Wagner, Frederico falando do Santos, direto da Baixada Santista, com novidade, portanto, do Peixe. Agora vamos ao Sul. Pois é, o Nando está chegando, Nando Gross, com informações do Internacional. Dossiê contra árbitro. Quero ouvir essa história. É importante para quem torce para o Internacional e se liga aqui no Boletim da Bola, não é? Vamos lá, diga lá, Nando. Fala, pessoal, tudo certo? Alô, torcida colorada. Vamos lá, vamos falar um pouco mais do Internacional. Depois daquele jogo maluco de ontem, né? Tem muita coisa sendo dita sobre o jogo. Quero falar também, explicar um pouquinho mais. Estava lendo os comentários sobre o que eu estava falando no meu vídeo. E, bom, quero falar com você sobre isso. E a principal notícia, né? Finalmente o Inter mandou dirigentes para Buenos Aires e acertou a contratação do Brian Aguirre, lateral direito, que chega para ser o titular dessa posição. Sob a arbitragem do jogo, o Inter está indignado e prepara um dossiê contra o árbitro do jogo de ontem para enviar para a CBF. Né? Vou explicar para vocês um pouco sobre isso. Também decisivo que aconteceu, a volta da confiança. A gente vê o Inter jogando com raça, jogando com garra, com vontade, acreditando. Né? Eu tenho vários reparos na questão coletiva jogando fora de casa. Tá? Vários reparos. A zaga no Jacone vai ser diferente, porque o Rogel foi expulso e o Vitão recebeu e o Mercado recebeu o terceiro cartão amarelo. Então a zaga vai ser Vitão e o Robert Renan, que ontem não estava, que foi liberado para acompanhar o nascimento da sua filha, ou do seu filho, melhor dizendo. Grupo Reurbani é o parceiro aqui no meu canal, líder em regularização fundiária no Brasil. Se tu tá precisando regularizar a tua situação, amigão, onde tu mora, né? Participa de um loteamento, de um condomínio, ou na tua casa própria onde tu tá morando, tu tem que regularizar, tem que ter a matrícula, mas daqui a pouco tu não tem as medidas corretas, a planta, né? Essa coisa que a gente chama muito, né? Ou vários locais que nós temos hoje com moradias, com as pessoas sendo proprietárias, mas que não tem regularização fundiária. Porque isso é um dilema nacional, é um dos grandes dramas que a gente tem hoje, né? A questão da regularização fundiária, o que dificulta para as pessoas terem o imóvel, né? A sua casa no seu próprio nome, a matrícula, escrito ali, tintim por tintim, o teu nome completo. Então, tu tá precisando de algo assim, tu, mais gente, teus amigos, chamem a Reurbani, né? O pessoal vai lá, vai no teu loteamento, vai no teu condomínio, ou vai na tua casa, né? Conversa contigo, né? Agenda uma visita para resolver essa situação, né? E colocar logo todas as coisas em dia, ter a documentação toda no teu nome. Gente, o Internacional, com dirigentes nesta manhã de quinta-feira na Argentina, acertou com o Lanús a compra do lateral direito Brian Aguirre, tá? $1.400.000. O Inter está comprando 50% dos direitos do atleta. E aí tem uma cláusula que ele vai ter metas a serem cumpridas, né? E se o Inter cumprir essas metas, tá? O Inter tem que, se o atleta cumprir, no caso, né? O Inter tem que comprar mais 25%, né? Do seu passe aí, dependendo, né, dessas metas, se elas forem ou não atingidas. O Inter, eu imagino, espero que seja atingida, né, porque o Inter
estava apostando nisso. Esse negócio de cláusula de renovação automática, essa não é de renovação, né? É de acordo com o de comprar o jogador, é diferente. Porque a última, aquela do Bustos, né? Se atingisse o número X, teria renovação. O cara não queria atingir o número X porque queria ir embora. Aquilo realmente foi muito ruim. Mas hoje, né, já ficou definido. Os dirigentes do Inter, Felipe D'Alegrave e também o gerente de mercado, o Caco, né, e o Felipe D'Alegrave estão indo para a Argentina para fazer, né, a reunião já aconteceu e agora é fazer a assinatura do contrato. O Inter pretende fechar a assinatura do contrato pelos próximos 3 anos com o Brian Aguirre. Então, chega finalmente o reforço, demorou mais do que deveria, mas está chegando o reforço aí para a lateral direita do Internacional. Bom, gente, o Inter está preparando um dossiê contra o árbitro de ontem. Eu no vídeo anterior falei até algumas, o Nando não falou da arbitragem, não viu o jogo. Não é isso. Eu fiz um comentário rápido, não detalhei muito, né? Às vezes a gente faz um comentário durante o jogo, ontem eu não comentei o jogo, né? Agora, o árbitro sim, é um árbitro fraco, é um árbitro que é caseiro, portanto ele distribui cartões para se segurar na disciplina. O Inter faz 13 faltas, ganha 7 amarelos e 1 vermelho, um excesso. O lance do Rogel não é lance de vermelho. Ele poderia sim, pela imprudência, receber o 2º amarelo, né? Força desproporcional. Agora, vermelho é agressão, ele não agrediu. Então, ali foi um erro da arbitragem, né? Foi um erro, mas ele foi imprudente e tudo indica que seria expulso de qualquer maneira. Agora, a quantidade, quando ele vai minando um time com amarelo, ele tira a confiança dos atletas. Tira a confiança. E aquilo que o Inter divulgou através do Roger, depois o Bisol também falou, né, de que 3 horas antes a CBF determina lá um novo protocolo, né, tipo pelada de várzea, tinha sempre aquela ideia, o capitão pode falar com o árbitro. Nunca pôde. O capitão é do time dele, não tem nada a ver com a arbitragem, mas a CBF colocou uma normativa onde, olha, só um vai poder reclamar, que é só o capitão, só ele pode se dirigir ao árbitro. O Mercado era o capitão, se dirigiu e levou amarelo. Aí ele passou a braçadeira pro Fernando, que foi se dirigir ao árbitro e levou amarelo. Que passou a braçadeira pro Bruno Henrique, e assim foi. Quer dizer, foi uma coisa muito... O árbitro, o pênalti que ele deu, eu acho que a maioria dos árbitros dariam, tá? Me dá a impressão que bate na perna antes, o que tiraria o pênalti, mas todo mundo que eu ouvi disse que foi pênalti. O Antony foi lá, pegou, a expulsão aconteceria, mas a condução do jogo, a forma como eliminou o jogo, sempre em benefício ao time da casa, realmente foi muito ruim. Vamos ver aqui um trecho da bronca do vice de futebol do Internacional. Se não fosse só o jogo de hoje, se não fosse só a ausência de critério de hoje, para nossa surpresa, por volta das 16 horas hoje, ainda nós, nos momentos ali pré-jogo, se deslocando já, se organizando para vir para o estádio, nós recebemos uma normativa, surpreendentemente, da FIFA, que vem ratificada, encaminhada pela CBF, dando conta de alteração de regras do campeonato, dizendo que somente o capitão do time poderia se reportar ao juiz em eventual reclamação. Pois bem, naquele momento nós ainda tínhamos tempo de falar com os jogadores e explicar essa situação, mas foi rapidamente, sem conseguir avaliar todos os aspectos interpretativos que poderia ter um jogo dessa natureza. E fomos para o jogo com essa orientação. Sabe-se lá se a orientação chegou nos demais. Sabe-se lá se essa orientação foi aplicada hoje pelo árbitro. Porque na minha avaliação, eu acho que esse e-mail não chegou no árbitro. O que demonstra uma total desorganização. Vejam bem, o que se custava fazer essa alteração de normativa após ou a próxima rodada, para todos os clubes se organizar, inclusive, para fazer as orientações técnicas necessárias para o nosso grupo de jogadores. Se não bastasse isso, por volta das 18 horas, nós recebemos um outro e-mail com uma normativa, e aí confesso para vocês que nós sequer tivemos a capacidade de aprofundar a leitura, porque já estávamos no deslocamento para o estádio, dando conta de, novamente, alterações das regras do campeonato 24 e 25, falando também da interpretação de bola na mão. Ora, senhores, será que o árbitro tinha capacidade de fazer essa interpretação daquilo que recebeu hoje? Na minha avaliação, por tudo que a gente viu hoje, ele não tinha conhecimento de nada que foi posto hoje pela própria CBF. Bom,
Se não bastasse tudo isso, nos 10 primeiros minutos tomamos 2 cartões amarelos que na minha avaliação não precisava ter tomado. Que era uma questão interpretativa e, mais uma vez, o árbitro, na minha avaliação, se equivoca. Se não bastasse isso, aos 30 minutos, o vermelho no nosso zagueiro. E aí fica prejudicada qualquer análise do ponto de vista do jogo. Porque aí se descambou o jogo, se acabou com o jogo. Se a gente avaliar os números, o número de faltas foi praticamente equivalente para as duas equipes. Nós tomamos 7 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. A equipe do Cruzeiro tomou 2 cartões amarelos. Ainda, voltando para essa normativa que nós conseguimos a toque de caixa explicar para o nosso pessoal, e se vocês enxergarem melhor o jogo com mais detalhe, vai ver que o nosso capitão, em todo momento, foi ele buscar a reparação de equívocos dentro do jogo e dialogando com o árbitro. Não foi aplicado para o time adversário. Ou melhor, ele deu amarelo para o nosso capitão, que inviabilizou que o capitão pudesse ter a altivez necessária durante o jogo para fazer as reclamações necessárias. E, por outro lado, em vários momentos, seja de falta, seja até mesmo do pênalti, que eu vou chegar lá, o time do Cruzeiro simplesmente fez um bolo na volta do árbitro. Não era o capitão que estava dialogando diretamente com o árbitro, contrário à norma que nós recebemos às 4 da tarde, e simplesmente foi desconsiderado por ele. Ele não deu amarelo para nenhum dos jogadores do Cruzeiro por reclamação. Nenhum. Se não bastasse tudo isso, a interpretação do pênalti, que na minha avaliação, na nossa avaliação, foi totalmente equivocada. Ele faz uma avaliação dele com base na construção que o jogo se apresentou, na pressão que o jogo se apresentou, e faz uma análise equivocada. Ainda bem que conseguimos superar isso também na adversidade, muito em razão da concentração dos jogadores que demonstraram em campo. Ok, gente, é a indignação que eu queria mostrar para vocês do José Olavo Bisol, e agora o Internacional prepara um dossiê onde ele vai levar para a CBF. O Inter se entende prejudicado pelo árbitro. O Bisol falou aí, ele acha que o árbitro nem sabia dessa nova normativa, acha que houve um tratamento desigual, e isso ficou muito claro, né? E por isso o Internacional pretende preparar tudo isso e tal, e fazer um dossiê, encaminhar junto à CBF, denunciando esse árbitro. Gente, para que serve isso? Muda o resultado? Não muda, mas é um posicionamento do clube. Tem que mostrar, se foi prejudicado, tem que ir lá e se manifestar. Né? Porque se não se manifestar, se ficar em silêncio, os caras fazem de novo. Então, quando é prejudicado, tem sim que se manifestar. Né? O bom desse jogo é que o Inter, com tudo que aconteceu, o Inter não perdeu o jogo. O Inter se defendeu muito bem até o final. Né? Brilhou a estrela do Antony buscando o pênalti. Né? O time brigou, não teve time preguiçoso, como se viu lá em Goiânia. Então, tudo isso eu destaco como positivo. O que eu destaco como negativo e o que me preocupa é se for adotada assim, uma postura sempre desse modelo de jogar esperando pelo adversário. O Inter não tem nenhum chute a gol. Nenhum. O Inter tem um chute para fora. Se o Cássio não tivesse no gol, o Inter não faria gol, porque não teve chute no gol. Então, isso me preocupa. E o Rogel vai expulso, tem 32 minutos. Até ali o Inter não jogava também. Era só o Cruzeiro que jogava. Então, esse tipo de postura me incomoda. Isso eu acho que dá para mudar. Dá para mudar. Não dá para ser um time no Beira-Rio e outro 100% diferente. Ontem tem a circunstância da expulsão aos 32, ok. E aí o empate acaba sendo muito bom resultado contra um Cruzeiro que é forte lá no Mineirão, ok. Né? Mas tem que analisar o comportamento do time, até antes da expulsão. E até quando tem 10 em campo, dá para dar um chute no gol pelo menos. Dá para dar. O Inter repetiu a escalação, mas não repetiu, né, a estratégia que foi usada no Beira-Rio. De marcar alto, de pressionar o adversário, de ir em busca do gol, né, de se impor diante do Cruzeiro. Por conta do fator local, o Inter adotou uma nova estratégia. E é isso que eu não gosto. Eu gosto que um time se imponha independente do local. Né, independente do local, e é assim que se joga pontos corridos. Gente, para fechar, o Vitão vai ser titular e o Robert Renan vai voltar. O Rogel está expulso, vai cumprir a automática e o mercado levou o terceiro amarelo. Então, Robert Renan e Vitão deve ser a zaga para o jogo
lá no final de semana no Alfredo Jacônia, mais um jogo fora de casa, dessa vez de novo contra o Juventude. Né? Vamos ver como vai ser o comportamento do Internacional para esse jogo importante, né, que o Internacional vai ter. Franco Pinturas, meu parceiro aí, está realizando trabalhos maravilhosos aqui, trabalhos personalizados com textura, cimento queimado, efeito mármore, marmorização realista, velvet. Sua casa muito mais bonita, pode confiar, hein? Esse eu indico. Fala com o Franco, faz pinturas em geral, mas se tu quiser estilizar o negócio mesmo, dar uma balaqueada na tua casa, chama o homem aí, tá bem? Não te esquece de se inscrever aqui no meu canal, chegou até aqui comigo, te inscreve no meu canal, tá? O que eu tô fazendo aqui? Tirar o Franco daqui. Tá bom? Deixa o teu like, vai ajudando aí, vai ajudando que tudo funciona. E, gente, vamos acompanhando, no final de tarde vai ter novo vídeo aqui pra gente até atualizar, né, a questão do Brian Aguirre, quando é que ele chega, se ele já pode ficar à disposição. Não, fim de semana não, né? Não vai dar pra escrever no vídeo assim, né, nessa velocidade toda, né? Mas, pelo menos, o Inter fazer o anúncio da negociação né, porque vamos, provavelmente, tudo indica, certamente, eu diria, para mais um jogo ainda sem o cara da posição, né? Mas que, vamos lá, que o Inter consiga contra o Juventude. Agora, Roger, fora de casa, ok, é o Juventude, mas tem que jogar, tem que ir pra cima, né? Tem que ser grande, independente do local. Valeu, grande abraço, muito obrigado pela parceria, deixa o teu like aí, compartilha, te inscreve no meu canal se não tá inscrito, ou melhor, se já tá inscrito, traz mais gente pra cá, ok? Grande abraço, a gente se vê. Valeu, Nando. Regularize seu imóvel. Conheça o Grupo Reurbani, líder em regularização fundiária. Mais de 15 mil matrículas entregues no Sul. Contato pelo WhatsApp 51 98488 5294. Grupo Reurbani. Desde 2007, regularizando sonhos. Muito bem, aí o Nando Gross falando do Internacional, direto de Porto Alegre. O Alex Bagé vai falar já também. Aliás, esse assunto aí, o Nando, os erros de arbitragem desse Campeonato Brasileiro, tem sido assim um tema quente de discussão, não é, gente? Especialmente porque existem muitos desses erros que podem influenciar diretamente no resultado de algumas partidas que estamos vendo aí. E a posição, claro, do time na tabela, não é? Eu acho que essa introdução nova dessa normativa aí, como a que permite apenas o capitão reclamar com o árbitro, tem gerado reações mistas. Eu não sei qual que é a sua opinião, mas eu vou dar a minha aqui. Eu vejo que essa normativa visa trazer mais ordem em campo, sim, reduzindo a pressão. Mas aquele tumulto que o árbitro recebe, né, enfrentando que ter que lidar com reclamações de vários jogadores ao mesmo tempo, isso também pode ajudar, de repente, a manter o foco do árbitro, né, nas decisões do jogo e minimizar um pouquinho essa confusão que a gente vê. Erros de arbitragem ainda ocorrem, claro, a gente tem visto, mesmo com a ajuda do VAR, né? A limitação de apenas um capitão poder reclamar pode ser vista como um obstáculo, especialmente se ele não estiver perto da jogada, veja só, né? E se o erro for flagrante e urgente. E eu acho também que os jogadores podem sentir que estão sendo tolhidos, a palavra seria essa, Zanon, hein? Tolhidos, né, de a sua capacidade de expressar as frustrações, o que pode aumentar a tensão em campo. Mas para fechar esse assunto, enquanto essa normativa de restrição de capitães tem boas intenções, é fundamental que a arbitragem continue evoluindo, né? Investindo em treinamento, tecnologia, como a gente está vendo por aí, e a comunicação para reduzir ao máximo os erros e melhorar a confiança de jogadores e principalmente nós, né, que torcemos pelo time, não é isso? Não é verdade? Eu penso assim. São 18h48, hora de Brasília, vamos para o Sul. Aliás, o Nando falou do Sul, permanecemos por lá. Vou saber do Renato, que fez uma proposta para sair do Grêmio, é isso? E a imprensa argentina está falando o quê? Eu falo ou você fala, hein, Bagé? Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal pra gente falar sobre as propostas que começam a chegar. Bom, vamos falar do Cristaldo, né? Porque tem um periódico que acompanha, um portal de notícias argentino que acompanha os principais clubes de lá, que tem uma informação sobre uma proposta e uma boa proposta de um grande da Argentina interessado na contratação do Cristaldo.
E o técnico Renato deu uma entrevista exclusiva para o jornalista, para o meu amigo e colega Eduardo Gabardo, em que ele revela ter sido procurado por clubes aqui do Brasil. E aí vamos aprofundar e trazer essa frase específica do Renato, e eu tenho uma interpretação diferente. Acho que o Renato já começa aí a tentar trabalhar, quem sabe, uma renovação para a próxima temporada. Vamos falar de tudo isso? Primeiramente, te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto depois da vinheta com as informações do Grêmio. Nesse vídeo eu quero falar sobre o aplicativo da Zapay, que é o aplicativo que vai te ajudar a regularizar a situação do teu veículo, seja carro, moto, caminhão, ônibus. Vai aqui na descrição do vídeo, clica no link, baixa gratuitamente o aplicativo da Zapay. A partir daí, tu tem que acertar uma pendência, né? Tu quer parcelar em até 12 vezes no teu cartão de crédito? Aí tu precisa usar o cupom BAGÉ20. E usando o cupom BAGÉ20, além de poder parcelar em até 12 vezes no teu cartão de crédito, tu tem 20% de abatimento, de desconto nas tuas taxas de cartão. E mais, tu pode acionar as notificações do aplicativo da Zapay. Se tu estiver pela rua, foi multado, tu fica sabendo na hora. Descrição do vídeo, clica no link e baixa gratuitamente o aplicativo da Zapay. Bom, bora lá, deixa eu começar pelo Cristaldo. Eu estava até aqui, Isso foi ontem, o primeiro lugar que eu vi essa informação foi no perfil do Instagram ElosGuri1903. E aí ele traz essa informação do portal El Craque Deportivo. Eu fui buscar essa informação, até conversei com um colega, pelo menos, eu chamei 2, mas um só me respondeu. Um colega lá da imprensa argentina, sobre esse portal de notícias. Eu não conhecia, confesso a vocês que eu não conhecia, El Craque Deportivo. E aí me disseram que é um portal que trabalha com as grandes marcas do futebol da Argentina. River Plate, Boca Juniors, Racing, entre outros, tá? Os principais clubes independentes, os principais clubes argentinos. E aí eu fui procurar essa informação. A informação é a seguinte, tá? O time do River Plate quer contratar o Galopo, que é o jogador, até peguei aqui, Juliano Galopo, eu não lembrava do primeiro nome dele. Quer contratar o Galopo que está no São Paulo, tá? É um indicativo, foi uma indicação, melhor dizendo, do Marcelo Gallardo. E está encontrando uma certa dificuldade do São Paulo liberar o Galopo. E que o Gallardo, técnico do River, teria dito o seguinte: bom, se não consegue o Galopo, vamos buscar o Franco Cristaldo, que está jogando no Grêmio. E esta proposta deste portal de notícias argentino seria num valor de 10 milhões de dólares. Bom, vamos parar aqui. Primeiro, tá? Se o River Plate quiser contratar o Cristaldo, ele não vai medir esforços. Segundo, o Cristaldo, ele não está num bom momento, por vezes o Renato hesita em tirá-lo ou não num segundo tempo, ele está abaixo daquilo que ele pode render. Há bem pouco tempo se falou num descontentamento dele na questão financeira, porque ele estava pleiteando um reajuste salarial que ainda não tinha acontecido e tal. Mas vamos lá, o Grêmio pagou 4 milhões e meio de dólares para o Huracan. O Huracan até tentou contratar ele por empréstimo, mas por empréstimo o Grêmio disse que não libera, e eu estou fechado aí com o presidente Guerra, acho que não tem que liberar realmente por empréstimo. Só que, se o Grêmio pagou 4 milhões e meio de dólares e se efetiva uma proposta de 10 milhões de dólares, por favor, até pela cotação, o dobro. É o maior negócio possível para o Cristaldo. Não estou dizendo que tem que vender, mas seria no mínimo de se avaliar realmente a partir do momento em que essa proposta se torne verdadeira do Cristaldo indo para o River Plate. Bom, a gente precisa falar do Renato Portaluppi, né? O Eduardo Gabardo, jornalista do Grupo RBS, conseguiu uma entrevista exclusiva com o Renato Portaluppi e chama atenção, quando faz a coluna o Gabardo, uma citação específica sobre o Renato ser ou não ser técnico do Grêmio para a próxima temporada, se ele foi procurado por outros clubes. Abre aspas para o Renato. Tive propostas recentemente de 2 grandes clubes do futebol brasileiro. Na semana passada, tive proposta de um clube para a próxima temporada. Mas eu sempre falo que a minha única preocupação é o Grêmio. Pensar no Brasileirão e em uma vaga na Libertadores. Fecha aspas para o Renato. Bom, 2 clubes brasileiros e um na semana passada já falando para 2025. Eu não vou duvidar que o Renato tenha sido procurado e acredito fielmente que ele foi procurado. O Renato é dos principais técnicos do futebol brasileiro. O Renato, para mim, ele precisa fechar um ciclo do Grêmio. Agora,
A gente sabe que quando chega perto de renovação, tem sempre alguma novidade de algum interessado no Renato. Que eu acredito que seja natural do mercado, o cara vê lá, pô, o Renato tem contrato até o final de 24 com o Grêmio. Já vamos tentar falar com o Renato agora. Porém, esse ponto pode, inclusive, e deve, eu diria, valorizar uma permanência do Renato. Pode ser que o Renato simplesmente pense assim, cara, eu quero ficar, mas eu quero continuar, mas eu tenho outras propostas. Como é que a gente vai ajustar isso aqui? Porque o cara que procura o Renato hoje, de qualquer clube para contratar, sabe que o Renato ganha R$1,5 milhão, sabe que o Renato tem carta branca para tomar todas as decisões possíveis no vestiário e até fora do vestiário no Grêmio. Sabe o quanto tem a idolatria do Renato. Então, isso aqui também tem um ponto, tá? É que eu sempre penso assim, ó, o Renato nunca abre essas informações por nada. Isso é uma coisa que o Renato poderia ter para ele. O Renato fez questão de dizer, já fui procurado por 2 grandes clubes do futebol brasileiro e na semana passada tive a proposta de um clube já para a próxima temporada. O Renato fez questão de abrir isso. E isso me soa muito como já, quem sabe, uma barganha para uma permanência ou não do Renato na próxima temporada. Mas eu quero saber o que tu pensa, já aproveito para te convidar, porque hoje, quinta-feira, tem reunião do Conselho Deliberativo do Grêmio para tratar sobre cláusulas de barreira para a eleição, para a renovação do Conselho, parte financeira, e nós, eu, juntamente naquele collab que faço com a Rádio Mortal, estaremos a partir das 8 da noite, entre 8 e 8 e meia ali, a gente vai estar abrindo mais uma live para falar das coisas do Conselho do Grêmio, e eu conto com a tua audiência, tá bom? Até daqui a pouco. Muito bem. Aí, nosso querido Alex Bagé falando do Grêmio Porto Alegrense. Pois é o futebol ao vivo, é o nosso boletim da bola. Bem, agora, o assunto é o futebol da Europa. Tá chegando Eduardo Araújo. Diga lá, Edu. Futebol Fute, se liga aí no vídeo de hoje, as principais notícias do futebol. Já vai deixando aquele like. Bora lá! E o Flamengo recebeu uma oferta ontem por Pedro. North Forest ofereceu cerca de 20 milhões de euros, com possibilidade de aumentar a oferta para 25 milhões. E o Flamengo agiu rápido hoje, recusando a oferta e disse que não aceita menos de 40 milhões de euros pelo Pedro, que ainda é muito jovem, 27 anos de idade, jogador da seleção brasileira, então o clube acha que ele tem um certo valor aí no mercado, e um valor bem alto, hein? Neymar, que ontem disse que não vai para o Barcelona, não tentou ir para o Barcelona, que é um desrespeito com o Al Hilal, agora tem a possibilidade de renovar mais um ano de contrato com o clube. O clube saudita vai disputar o Super Mundial da FIFA, mas precisa que Neymar fique até 2026. Então, o Neymar aí tem a possibilidade de uma renovação pela frente e continuar mais um ano atuando no Al Hilal. O Palmeiras continua no mercado, recusou a oferta do Paris por Richard Rios, cerca de 30 milhões de euros pelo jogador, e também tentou contratar Vitor Roque, foi o que disse hoje jornais espanhóis, mas acabou não fechando a contratação. Vitor Roque foi para o Real Betis e agora também todas as ofertas que estavam na mesa para tentar a contratação de Gabigol foram retiradas. Então o Palmeiras não vai tentar mais contratar o Gabigol, não vai fechar salário, nem nada. E o Gabigol, que tinha várias ofertas na mesa, Palmeiras, Corinthians, Santos, Atlético Paranaense e Cruzeiro, está se vendo sem nenhuma proposta e o contrato dele acaba em dezembro. Provavelmente vai ter que baixar salário para tentar jogar em algum clube aqui do Brasil. E hoje chegou mais um nome no Al Hilal. João Cancelo deixa o Manchester City, ele que estava jogando por empréstimo no Barcelona na temporada passada, após desentendimentos com Pep Guardiola, que não quis mais saber dele no time, e agora o único clube que pôde pagar o valor exigido pelo City foi o Al Hilal. Então, mais um craque europeu chegando na Arábia Saudita, jogador de seleção, da seleção portuguesa, pintando no Al Hilal. Outro grande nome que pode fechar com o clube saudita, o Al Ahly, é Sérgio Ramos. Todos os jornais espanhóis que já dizem que é como certa a sua ida para a Arábia Saudita. Na última temporada ele jogou no Sevilha, agora está muito perto de um acerto com o clube de lá e pode ser mais um nome anunciado essa semana. Memphis Depay, que não
renovou o contrato com o Atlético de Madrid, está livre no mercado. E o seu nome é vinculado ao Flamengo nessa semana. Alguns jornalistas brasileiros andaram falando que o Flamengo está sondando aí o Depay, que é jogador da Holanda, seleção holandesa, procura um clube e pode ser que pinte no Flamengo, né? Será que todos esses rumores são verdadeiros? Parece que a mídia brasileira está cada vez mais colocando um novo jogador todo dia no Flamengo, né? Dessa vez foi o holandês aí, Memphis Depay, ex-jogador inclusive de Barcelona e vários outros clubes. Pode ser que pinte aqui no Brasil, hein? Cristiano Ronaldo, que fez gol de falta hoje, ele e o Talisca fizeram gol, anunciou que deve se aposentar, ainda não deu data, mas deve se aposentar agora nos próximos anos. Ele disse que provavelmente vai se aposentar no Al Nassr, então toda e qualquer especulação de volta para a Europa está cancelada, inclusive no Leverkusen. Dica especial agora do Sócios.com, aplicativo que te aproxima do seu clube através de premiações exclusivas, camisas autografadas, momentos ao vivo à beira do gramado com o seu jogador predileto, onde você pode trocar o Fan Tokens, que são a moeda digital do Sócios.com, por todas essas premiações. Quero te mostrar como fazer isso. Primeiramente, você precisa adquirir a Chilis, que é a moeda digital da Sócios.com. Uma vez adquirido o Chilis, você volta no menu principal e clica em trocar tokens. E aí você pode escolher camisas autografadas, ingressos e várias premiações que vão estar lá na plataforma Sócios.com. Lembrando que você não paga nada para baixar o aplicativo, totalmente de graça. Sócios.com é parceiro dos principais clubes do mundo, como Barcelona, Manchester City e Juventus, além de vários clubes brasileiros, como o Palmeiras e o Flamengo, hein? Você encontra o aplicativo para baixar na descrição desse vídeo, hein? Não perde tempo, vai lá, faz o seu cadastro, que vale muito a pena, Sócios.com. E hoje o jornal espanhol Sport soltou mais uma bomba no mercado da bola. Vini Júnior, que já havia dito que não vai sair do Real Madrid, que vai ficar essa temporada e em 2025 vai responder às propostas dos clubes sauditas. Por enquanto ele continua lá, diz que quer fazer história, quer ganhar mais uma Champions, quer ganhar mais Copa do Rei esse ano. Mas hoje a notícia vinculada ao seu nome é que a Arábia Saudita aumentou a oferta pelo Vini, galera. 500 milhões de euros, cerca de 3 bilhões de reais. É um valor aí 3 vezes maior do que o Barcelona recebeu por Neymar Júnior do PSG. Então é a maior oferta da história do esporte, não só do futebol. E um salário anual de cerca de 1 bilhão de reais pro Vini Júnior na conta dele é algo absurdo, hein? Não tem como recusar uma oferta assim. A multa rescisória é de 1 bilhão de euros, que o Real Madrid colocou. Porém, 500 milhões de euros é muito dinheiro. O Real Madrid vai balançar com certeza. Não tem jeito de não pensar nesse valor. E o Vini também, lógico. Mas os dois precisam chegar no acordo. Tanto o Vini como o Real Madrid e também o clube saudita. Mas o clube já disse que pode chegar ao valor da multa. E agora? O que faz Vini Júnior e o que faz o Real Madrid? Comenta aí. Bem, galera, até o próximo vídeo. Valeu. Valeu, Edu. Pô, agora lascou, né, cara? Pô, a gente tá falando de bilhão, cara. Eu acho assim que a recente ofensiva, né, da Arábia por atrair jogadores que estão se destacando lá na Europa, claro, tem mostrado essa força do dinheiro do futebol mundial, né? Os clubes sauditas, esses valores são impulsionados por investimentos das estatais significativos. Penso eu, né, que tem oferecido esses salários astronômicos de uma taxa de transferência generosa, né, que muitas vezes, claro, são irresistíveis para esses atletas, especialmente aqueles no final de carreira, né? Eu vejo assim, esse movimento aí, eu acho que está fazendo parte de uma estratégia maior da Arábia, não é possível, para impulsionar o seu status no cenário esportivo global. Essa diversificação da economia, né, de melhorar a imagem internacional por um meio de esporte, é um conceito frequentemente chamado de sporting washing. Já ouviu falar disso? Hein? Porque jogadores de elite que estão buscando um novo desafio, legal, concordo, para garantir um futuro financeiro mais confortável, também concordo. As ofertas sauditas são impressionantes. A gente está falando de bilhão agora, gente, pelo amor de Deus. Já os clubes europeus, claro, um dilema: perder jogadores talentosos
pode enfraquecer a liga, né? As ligas, aliás. Mas essa alta taxa de transferência oferece uma oportunidade de reinvestir em novos talentos. Pode abrir uma outra lacuna aí, não é? Eu acho que essa corrida pelo dinheiro, veja, você que está ouvindo aqui a programação da Rádio Futebol, essa corrida pode alterar o equilíbrio do futebol mundial, porque com alguns questionamentos se a rápida injeção de capital e a abordagem daquele famoso cheque em branco da Arábia pode ser sustentável a longo prazo, porque existem preocupações sobre o impacto na competitividade e, claro, no desenvolvimento do jovem talento, porque essa estratégia pode realmente construir uma liga forte ou se dependerá, claro, apenas de estrelas a curto prazo. Vamos ver o que acontece. Mas lascou, agora falando de bilhão, cara, pelo amor de Deus. Pois é, nós colocamos o final do Boletim da Bola de hoje. Boletim da Bola. Pois é, eu vou com o intervalo da Betano, a programação das emissoras que integram a rede FPI voltam à programação normal. Nós continuamos aqui com podcast, informações. Aqui a bola não para na programação 24 horas da Rádio Futebol. Combinado? Até amanhã às 18, onde estaremos atualizando as informações esportivas. Tchau, gente. Brasileirão agora é Brasileirão Betano. Abra sua conta na Betano e receba até R$1.000 em bônus.